aí, galerinha! Mais um bloco, não é? Sobre a lei do desarmamento. Lembra, no bloco anterior, estávamos comentando o artigo 13, né? Que fala sobre omissão de cautela. E eu disse para vocês que esse crime do artigo 13, né? Ele versa em dois crimes. A omissão de cautela, propriamente dita, que está no caput do artigo 13, e a omissão de comunicação de perda ou subtração de arma de fogo, que está no seu parágrafo único. Então, eu falei da omissão de cautela, a pena do caput, que é de 1 a 2 anos e multa. E eu disse que ia começar a falar sobre o parágrafo único desse bloco. É o que a gente vai fazer agora. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo, outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido o fato. Bem, importantíssimo aí, importantíssimo. Vamos prestar atenção em alguns conectivos que são de suma importância para o teu entendimento. Ó, nas mesmas penas incorre proprietário ou diretor. Então, é um crime que se refere ao proprietário ou diretor, e depois a gente vai dar uma mastigada aí. Que deixarem de registrar ocorrência policial, ou seja, de fazer o BO, de fazer a comunicação, a notícia crimes, e vejo que aqui não é e de comunicar à Polícia Federal a perda, furto, roubo ou outras formas de extravio. Então, veja que essa omissão aí de comunicação é em relação ao registro policial, e a Polícia Federal não é então ele tem que comunicar e a delegacia fazer a notícia crimes e depois comunicar a Polícia Federal. Tá certo? Beleza? Então vamos analisar o artigo 13 de cada um, não é? O caput e depois o parágrafo. Então, bem, o que é o caput do artigo 13? Ele diz lá: deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade. Veja, nós temos aí o seguinte, que trata-se de um crime próprio. Por que crime próprio? Pois deve ser praticado por pessoa que tenha a posse ou a propriedade da arma, claro. Não é? E é importantíssimo aí fazer uma observação, que para ser sujeito ativo desse crime, não é necessário existir qualquer vínculo de parentesco com o menor ou deficiente mental. Não é? Basta-se apenas, não é, para ser um sujeito ativo, que esse crime seja praticado por aquele que tem a posse ou a propriedade da arma. Por isso, tratar-se de um crime próprio. Não é? Bem, o que é o crime de omissão de cautela, então?
é um crime nada mais que um crime omissivo próprio ou puro. Ou seja, pois o núcleo do crime determina deixar de observar as cautelas necessárias. Então, deixar de observar as cautelas necessárias significa não tomar cuidado. Então, o indivíduo não tomou cuidado. O indivíduo foi negligente. Exemplo, eu sou policial, eu sou guarda municipal de trânsito, guarda municipal do Cabo. Eu levei minha arma para minha casa e coloquei dentro do meu guarda-roupa e não tranquei. E dentro do meu guarda-roupa, uma altura em que meu filho possa pegar. Crime de omissão de cautela. Não é? Crime de omissão de cautela. Eu fui negligente. Eu fui negligente. Agora, cuidado com uma outra possibilidade. Qual a possibilidade, Emanuel? Ora, e quando a gente que agindo com dolo deixa o menor de 18 anos de idade se apoderar da arma? Opa! Preste atenção. Uma coisa é eu chegar, colocar minha arma aqui e não trancar e o meu filho ir lá e pegar. Outra coisa é eu pegar a arma e tem cara, né, que é amostrado que só a peste. Aí, tá vendo? Minha arma. E vai lá e dá a arma ao menor de 18 anos. Veja, aí não é um crime de omissão, não. Não é um crime de não fazer, é uma ação, é um fazer. Então, veja, se essa criança for menor de 18 anos, você tem um crime do artigo 16, parágrafo único da Lei 10.826. Então, veja, se a criança for menor de 18 anos, você vai para o artigo 16, parágrafo único. Emanuel, lê esse artigo 16 aí, parágrafo único, por favor. Vamos lá. Ele diz aqui, artigo 16, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder. Aí, aí o parágrafo único diz, nas mesmas penas incorre quem suprimir, modificar, possuir, detiver, portar, possuir, transportar, vender, entregar ou fornecer, aqui inciso 5º, vender, entregar ou fornecer ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou a adolescente. Então, meus amigos, vejam, eu fui negligente, artigo 13, crime de omissão de cautela. Eu entreguei a arma e a que eu entreguei a arma é um menor de 18 anos. Não é o artigo 13, e sim o artigo 16, parágrafo único, inciso 5º. Beleza? Muito bem. Em relação ao parágrafo único, mas eu me lembrei de uma coisa interessante. Estava indo aqui para o parágrafo único e me lembrei de uma coisa interessante. Se eu deixo a minha arma no meu guarda-roupa, deixei minha arma no meu guarda-roupa, e a munição eu deixei
em outro armário. Veja, eu deixei a minha arma no guarda-roupa desmuniciada. A munição eu deixei em outro lugar. E a criança menor de 18 anos ou deficiente pegou a arma. E aí, configura crime de delito de omissão de cautela? Não. Meu amigo, essa conduta é atípica. E por que essa conduta é atípica? Ora, se a arma foi guardada desmuniciada, com a munição em outro local, não há que se falar em omissão de cautela, pois eu não violei o dever de cuidado objetivo. Eu não fui negligente. Se o menor de 18 anos pegou, tanto na arma como da munição, não há incidência de omissão de cautela. Entenderam aí? Muito bem. Aí agora sim, agora a gente vai para o parágrafo único da lei, não é? Parágrafo da lei é o parágrafo único do artigo 13 da Lei 10.826, não é? Então veja, esse delito, não é? O crime aí, ele se refere ao quê? A uma omissão de comunicação, ou seja, houve uma não comunicação de perda ou subtração de arma de fogo. Não houve a comunicação de perda ou subtração de arma de fogo. Bem, obviamente, não é que essas empresas, né, essas empresas aí, elas têm autorização para que seus integrantes, né, possam utilizar a arma de fogo. Né? Então, veja, quando não há essa comunicação, ele deixou de cumprir a obrigação determinada pela lei. Por que vai ser crime? Ora, porque alguém pegou, algum empregado pegou e saiu com a arma. Isso é um grande problema. Você não tem o quê? Você não tem controle. Por isso que existe o crime. Para que exista um controle dessas empresas. Meu amigo, são muitas seguranças. Isso quer dizer muita munição. É muito segurança. Isso quer dizer várias armas de fogo. Imagine sendo desviada sem controle. Por isso a obrigação de quê? De fazer essa comunicação. Então você, na verdade, né, você tem uma dupla obrigação. Então essa dupla obrigação tem como? Ela imposta ao proprietário ou diretor responsável pela empresa de segurança e transporte de valores, ou seja, de fazer o registro, né, da ocorrência em qualquer delegacia e comunicar à Polícia Federal. Aí vem uma perguntinha de prova, né? E se o agente cumprir apenas uma obrigação, ou seja, não comunica à Polícia Federal, faz o registro na delegacia e não comunica à Polícia Federal, e aí? Ora, decisões, né? Já existem algumas decisões dizendo que não seria um crime, mas apenas uma conduta na esfera administrativa, né? Então não seria crime, mas apenas uma conduta na esfera administrativa. Mas veja, não é? Ele comunicou, fez a ocorrência na delegacia e não comunicou à Polícia Federal. Então não seria um crime, seria apenas um ilícito administrativo. Então, teria uma multa, né? Uma pena aí administrativa. Agora, se ele não foi na delegacia e não comunicou à Polícia Federal, aí seria o crime previsto no parágrafo 1, tá? Só lembrando mais uma coisa para a gente encerrar aqui.
existe um elemento temporal para esse crime. Qual é? 24 horas. Então, as providências do registro da ocorrência na delegacia estadual e a comunicação à Polícia Federal deve ocorrer no prazo de 24 horas, obviamente a contar do fato. Tá certo? Beleza? Muito bem. Bem, com isso, não é? Terminamos aí mais um crime e agora nós vamos para o artigo 14, né? Que fala de porte. Na verdade, quando cai em prova, né? Os que mais caem em prova são 3 artigos: 12, 14 e 16. 12, 14 e o 16 são os que mais caem em prova, tá? Mas, obviamente, a gente vai vendo os intermediários, o 13 e o 15. Já já a gente também vai ver o artigo 15, beleza? Então vamos lá ver o artigo 14. Portar, deter, adquirir. Aí, toca aí que é verbo. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Ceder, ainda que gratuitamente. Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, cuidado aí na pena. Enquanto a posse, você tem uma pena de 2 anos, o porte, você tem uma pena de reclusão. Reclusão, não é? Então, posse, detenção, porte, reclusão. E a reclusão é o quê? De 2 a 4 anos e multa. Cuidado desse parágrafo único. Parágrafo único diz que o crime previsto neste artigo é inafiançável. Só que houve um ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 3112, não é? Dígito 1, que declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo aí. Então, esse crime deixa de ser inafiançável, passando a ser afiançável, tá? Bem, então vamos analisar. Viram que eu falei que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele tem várias ações que a gente chama ações nucleares: deter, adquirir, fornecer, portar. Quando a gente tem vários núcleos de crime, a gente diz que existe o quê? Um crime de ação múltipla, também conhecido como de conteúdo variado ou tipo misto alternativo. Ou seja, existe uma realização de mais de uma conduta típica em relação ao mesmo objeto material. Constitui, presta atenção, crime único, não é? Mesmo tendo vários núcleos, nós temos um crime único, conforme determina o princípio da alternatividade, tá? Muito bem. Vamos lá, então vamos analisar o nosso artigo aí 14. É um crime comum. Por que o crime comum? Porque pode ser cometido por qualquer pessoa, não é? Por qualquer pessoa. Qual é o objeto material do nosso crime? Arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.
permitido, acessório ou munição de uso permitido. Então vamos lá. De uso permitido. Então preste atenção. Se a arma de fogo for de uso restrito, não é mais o artigo 14. Aí nós temos o artigo 16. Tá certo? Ou ainda, se a arma de fogo, ainda que de uso permitido, estiver com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, o delito também será do artigo 16. Tá? Tranquilo? Só lembrando que portar arma de brinquedo, eu já falei sobre isso. Simulacro ou réplica não é crime, é fato atípico. Tá certo? É fato atípico. Mas, Manuel, você disse que o crime de porte de arma é de ação múltipla. Né? É um crime de ação múltipla. São 13 condutas, né, que caracterizam esse crime. Então me diz uma coisa. Se eu praticar mais de uma conduta do núcleo, não é? Ou seja, se eu violar, exemplo, ceder e portar e adquirir, portar e deter e receber. Me diz uma coisa, se eu tiver mais de um núcleo desse que eu pratiquei, isso quer dizer que eu vou ter mais de um delito? Eu vou ter mais de um delito? Resposta negativa, tá? Não há que se falar em concurso de crimes. Não há que se falar em concurso de crimes, tá certo? Então, ainda que violado mais de um tipo penal, na mesma situação fática, teremos um delito único. O delito será único, não havendo que se falar em concurso de crimes, tá? Só vou dar alguns conceitos aqui rápidos. Portar quer dizer o quê? Trazer arma consigo, sem licença. Ou seja, trazer arma na roupa, na maleta, beleza? Deter, ter de forma transitória, por um curto período de tempo, não é? Sem ânimo de ter a posse ou a propriedade. Adquirir, obter, gratuita ou onerosamente. Então, receber, aceitar. Então, são esses conceitos para que você tenha, não é, uma ideia sobre os núcleos, não é, dos crimes praticados lá, né, nesse dispositivo, tá certo? Então, a gente não pode, infelizmente, dar todos os conceitos, porque são vários crimes, são 13 crimes, então teria 13 núcleos e a gente não tem tempo para isso. Inclusive, baixou o tempo, terminou o tempo desse bloco. No próximo, a gente, não é, tenta terminar no próximo bloco a lei do desarmamento. Então, no próximo bloco a gente vai continuar o artigo 14, vamos ver o artigo 15 e o artigo 16, que é um artigo broncador, tá certo? Então, até mais, até o próximo bloco. Valeu!